Pegue sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 43. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 43. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 43. Nesse Evangelho Santo vai estar escrito assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Amém? Beija a palavra, senta, respira que é de graça, glória a Deus, aleluia. Querido povo de Deus, hoje o tema da pregação é desativando o mecanismo de vingança. Desativando o mecanismo de vingança. Meus irmãos, quando nós fazemos uma análise sobre nós mesmos, nós iremos encontrar dentro do estudo sobre si próprio esse mecanismo da qual eu quero tratar com vocês hoje. Existe em todo ser humano um mecanismo de vingança. Em todo ser humano existe isso. Por causa do pecado original, por causa das nossas fraquezas, nós temos dentro de nós um mecanismo de vingança. Mecanismo esse que ele é ativado de forma automática quando alguém nos ofende, quando acontece uma situação da qual nós nos estressamos, desperta em nós o desejo de devolver na mesma moeda, de nos utilizarmos de uma linguagem explosiva. E muitas das vezes nós, através desse mecanismo de vingança, nós nos achamos no direito de termos um comportamento de rebeldia como resposta aos comportamentos de rebeldia que são direcionados a nós. Se você fizer um estudo dentro da psicologia, você vai encontrar isso. É do ser humano, é da carne, isso é do nosso humano. Se alguém nos grita, rapidamente o nosso corpo, a nossa carne, ela se acha no direito de devolver o grito na mesma moeda, e muitas das vezes até de forma mais agressiva do que veio. Ou seja, nós temos uma facilidade de nos vingar. Nós temos uma facilidade de revidar o mal com o mal. Santa Brígida da Suécia, ela chega a falar uma frase desconcertante, podemos dizer assim, que nos desconcerta, que nos coloca
a sentir um grande peso de consciência, mas um bom peso de consciência, porque às vezes é bom a consciência pesar dentro de nós. Ela diz assim, Santa Brígida da Suécia: devemos devolver o mal com o bem, e o bem com o melhor. Ou seja, se alguém te faz o mal, ela diz que você tem que devolver com o bem. E se alguém te faz o bem, você tem que devolver com o melhor ainda. Ou seja, ela quis dizer que diante de toda e qualquer situação, o nosso comportamento deve ser de Deus. Deve ser um comportamento de amor, deve ser um comportamento de bondade, deve ser um comportamento santo. O mecanismo de vingança que há dentro de nós nos dá o direito de revidar, isso de forma carnal. Ele diz: você tem o direito de revidar o mal com o mal. Se alguém te bate na face, devolva, não seja besta não. Se defenda, não é assim? E às vezes, na verdade, isso não é uma defesa. E muitas das vezes, por sermos submissos a esse mecanismo de vingança, a gente piora a situação. A gente fragiliza mais ainda os corações que estão envolvidos, inclusive o nosso próprio coração. Então deixa eu dizer para você uma coisa: Deus nessa noite quer te dar uma maturidade maior referente ao que fazem contigo, referente ao que você vive no seu trabalho, na sua escola, na sua família, nas suas amizades, na cidade que você mora. Deus quer nos amadurecer. E hoje eu passei a tarde rezando e tentando encontrar a voz de Deus para que esta pregação fosse produtiva para nossas almas. E Deus, Ele me fazia refletir numa frase que vinha lá dentro da minha alma: quando eu não vivo o que eu prego, quando eu não vivo o que eu creio. Porque pela teoria nós sabemos o que é misericórdia, nós sabemos o que é o santo sofrimento. Pela teoria nós sabemos que temos que amar o próximo, mas muitas vezes na prática a gente não faz isso. Às vezes nós sabemos da palavra, mas não queremos viver a palavra. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque se trata de um contra-testemunho. Por exemplo, se você não vai com a cara de alguém, a carne já te faz ter o direito de você fechar a cara em direção àquela pessoa, de você ter expressões de bloqueio. A sua forma de se comunicar não é como se deve, então você já bloqueia, você nega a responder, você não fala com aquela pessoa como geralmente você fala com as pessoas que você conhece e que você é amigo. Ou seja, a nossa carne, ela tem uma forte tendência a despertar em nós uma indiferença com o outro. Lógico que você não vai ser o melhor amigo de todo mundo, porque não dá. O amor tem suas particularidades. Tem pessoas que a gente se dá mais, né? Tem pessoas que a gente consegue conversar melhor, consegue desabafar mais, consegue ser mais amigo. Mas o fato de você conseguir ser mais amigo de uns do que de outros não te dá o direito de se tornar inimigo das pessoas. E muitas das vezes alguém está sendo inimigo de outra pessoa, mesmo negando isso. Se você chega para alguém e diz: você é inimiga do fulano? Não sou inimiga, mas rejeita, mas fala mal, persegue.
Por mais que aquele alguém diga que não é inimigo e que não tem raiva, no fundo tem, e na prática, isso deixa claro. Isso deixa claro. E muitas das vezes, nós nos tornamos inimigos dos outros, nos utilizando da palavra de Deus. Ou seja, quando eu me utilizo de um texto bíblico, ou de uma frase de um santo, ou de uma frase reflexiva para atacar o outro, é a famosa indireta. A gente tem que ter cuidado com isso. E eu falo isso para mim e para você, porque às vezes a gente se deixa levar por esse mecanismo de vingança que temos. Aqui entre nós, no nosso grupo, eu percebo que alguns têm uma expressão facial, às vezes a forma de falar uns com os outros, porque eu tenho que ter propriedade de falar da missão que eu sou fundador. E às vezes eu percebo essas coisas entre nós. Isso não pode existir. E eu e você temos que rezar. E pare de exigir que os outros sempre te recebam com um sorriso. Pare de exigir que os outros sempre te recebam com um abraço. Não exija de ninguém. Você só pode exigir isso de uma única pessoa: de você para com os outros, e não dos outros para com você. Eu não sei se você pegou o que eu quis te falar. Eu não sei se você conseguiu receber. Eu vou repetir. Você tem que exigir sorriso, abraço, companheirismo. Você tem que exigir a bondade de você e não do outro. A do outro a gente não exige, a gente conquista. A do outro a gente não exige, a gente conquista. E se você porventura não conquistou, continue exigindo de você. Até o último dia da sua vida você tem que entender o que uma das nossas baluartes, que é Santa Teresa de Calcutá, diz. Ela diz que nós temos a obrigação de fazer todas as pessoas que se aproximam de nós sair daquela convivência se achando uma pessoa mais feliz. Ou seja, tem pessoas que é assim: não me abraça, eu não falo. Não me responde, eu não falo. Me rejeita, eu não quero conversa. Não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, nada. Nada. Cuidado, porque isso pode estar sendo uma expressão desse mecanismo de vingança que nós temos. E isso é um ódio muitas vezes disfarçado. Muitas das vezes é um ódio disfarçado. E você vai dizer que não é ódio, mas tem toda a aparência e o comportamento de ódio. É por isso, meus irmãos, que Jesus diz assim: se alguém te fere um lado da face, oferece o outro. Por quê? Porque se você tiver uma ação como essa, você vai constranger quem te ofendeu, e você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: você tem coragem de me ferir, mas eu não tenho de ferir você. Você tem coragem de me rejeitar, mas eu não tenho coragem de te rejeitar. Porque a minha missão na terra não é essa. Sabe, às vezes eu paro e penso e eu digo assim: Jesus, me ensina a ter paciência com as pessoas como tu tem comigo. Jesus é muito paciente comigo.
Quantas vezes eu fui no confessionário, gente? Quantas vezes eu estudei, rezei com a palavra e logo em seguida fiz um pecado mortal? E ainda assim, até o momento e até o último dia da minha vida, Jesus lutando pelo meu coração. Imagine só, quando você se confessa, você dá o seu coração a Jesus. Quando você peca, você toma de volta. Quantas vezes você fez isso? E ainda assim Jesus aceita receber teu coração hoje. Porque se fosse eu ou você, e alguém me desse uma coisa, e tomasse, me desse, e tomasse, me desse, e tomasse, ia ter uma hora que eu ia dizer o quê? Se o mecanismo de vingança me dominasse, eu ia dizer o quê? Não, eu não quero mais, porque você toma. Mas é porque Jesus nos ama tanto, que quando a gente entrega o coração para Ele, Ele recebe como a primeira vez. Eu demorei para entender o porquê que na Bíblia diz: retornai ao primeiro amor. Que seja como a primeira entrega, que seja como a primeira atitude de amor. Então, gente, nós vamos precisar de muita humildade para podermos saber conviver com os outros, para poder saber conviver com pessoas. Com certeza você já ouviu alguém dizer assim: lidar com gente é difícil. Ó, bicho complicado é gente. Cachorro, você pega a coleira, amarra, bota ele amarrado, lá ele fica. Mas gente não. Se você fizer isso, você vai preso, né? E não é para fazer isso mesmo, porque é gente. Mas para você entender uma coisa, nunca vai ser fácil você conviver com pessoas. Nunca. Porque cada um tem uma história de feridas interiores, traumas de infância. Cada um que está aqui, eu, você, o irmão que está aí do teu lado, é ele mesmo, você mesmo. Você tem uma história de anos em que você teve uma mistura dentro do teu coração de feridas e de remédios, de tristezas e de felicidades. O nosso coração, ele tem uma mistura dentro dele, gente. Você já percebeu que você às vezes pensa naquela situação que te feriu, tá ali, aí de repente chega o Luan Marques e faz você sorrir, faz você se sentir bem. Alguém manda uma mensagem engraçada no grupo, aí você começa a se desligar daquela dor e pensar naquela brincadeira ou naquele momento bom. Aí você vai esquecendo as lágrimas, vai dando uns sorrisos, mas parece que depois a lágrima volta, depois vem um sorriso e assim vai. Ou seja, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de dores e de felicidades, de lágrimas e sorrisos, de decepções e conquistas. Nós temos uma mistura de sentimentos dentro de nós, e é por causa disso que muitas das vezes a gente peca, a gente cai, a gente erra, porque tem horas que a gente, pela carência, às vezes uma carência nos faz se lançar no erro, e às vezes a gente se lança achando até que é certo, sem ser. A gente se lança porque a carência faz isso, os traumas fazem isso, as decepções muitas vezes fazem isso com a gente. Aí você vai ter que ter muita paciência com você, mas não somente com você, tenha também com seu irmão de comunidade.
porque você não sabe o que ele viveu até aqui. Você não sabe o que aconteceu na casa dele antes de ele chegar no grupo hoje. É por isso que eu disse que você não deve exigir sempre das pessoas um sorriso, um abraço, um acolhimento, porque vai ter dia que o outro é que vai precisar disso. E tem pessoas que não vai ser apenas em um dia que ela vai precisar, vai ser a vida todinha. Então você tem que ter muito discernimento espiritual para você não ser dominado pelo mecanismo de vingança. Comigo, com sua fundadora Patrícia, você pode exigir que a Patrícia seja como eu, sorria como eu sorrio, falo como eu falo, se movimente como eu me movimento? Não! Ela tem um jeito dela. O João tem um jeito dele. O Luan tem um jeito dele. O que a gente faz? Suporta. Aguenta. Vai fazer o quê? Vai matar? Vai matar? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos ser sinceros. Eu vou falar aqui para ti uma coisa bem sincera. Eu quero que você tente pensar, pelo menos imaginar na sua cabeça aí agora, alguém que você acha que é complicado demais aqui dentro do nosso grupo. Imagina aí. Imagina, não é pecado não, pode imaginar, vá. Imaginou? Pronto. É melhor estar aqui ou fumando maconha? Bora, responde. Aqui ou fumando maconha? Aqui ou roubando? Aqui ou se prostituindo? Então, suporte, aguente o irmão quando ele errar. Entenda que se ele tem aquela expressão errada, se ele tem aquela atitude errada, pode ter certeza que por detrás daquilo tem uma história de ferimento. Às vezes a gente manda os outros calar a boca demais, porque na nossa infância alguém mandou a gente se calar demais. Aquilo ficou tão entranhado na gente que a gente faz igual. Tem gente que comete pecados gravíssimos contra a castidade, porque na infância foi violentado, e talvez nem lembra que foi, mas tem algo dentro daquela pessoa que arrasta ela para a pornografia. Ou seja, existem coisas aí dentro de você escondidas que nem você sabe. É por isso que muitas das vezes você tem erros, pecados graves, porque você se deixa levar muitas vezes por essas coisas. É por isso que nós temos que ter uma vida de vigilância e oração intensa, para a gente não cair no pecado, gente. E se cair, levante, fique lá não. E se for o teu irmão pecando, caindo, errando, e se você descobrir o erro dele, Jesus está te dando uma missão para você interceder pelo irmão. Eu sou o fundador dessa missão, vocês são os membros. Deus me defenda disso acontecer. Deus me livre disso acontecer. Mas que Deus me permita dar esse exemplo. Se eu caísse na droga, na prostituição como eu era antes, como é que você ia olhar para mim? Como falso profeta? Ou como alguém que tem muitas feridas escondidas e que precisam ser curadas novamente? Como um falso cristão
Porque às vezes a gente, por descobrir o erro do outro, a gente se acha no direito de dizer o quê? Isso é um falso profeta, né? Mas a gente não para pensar que talvez aquilo esteja acontecendo por causa de um trauma, por causa de uma carência, um momento. Gente, nós não podemos definir pessoas por causa de momentos. Muitas das vezes o momento está sendo um surto. Você já ouviu falar em surto? Todo ser humano ele tem uma tendência a surtar. Um momento de surto, de descuido, de ali um erro que ele cometeu ali naquele momento. Aquela fase da vida dele não está fácil e ele caiu, fraquejou, vacilou. E aí, vou matar? Não. Vou expulsar do grupo? Não. Eu tenho que ter o olhar de Cristo sobre essas situações. No Filoteia, naquele livrinho de bolso que eu tenho em casa, se você tem outra tradução, não sei qual é a página, mas no meu, na 223, diz assim, 233, diz assim: a humildade aperfeiçoa o homem em seus deveres para com Deus. Quando nós temos humildade, a gente cresce na espiritualidade. Aí o livro continua dizendo: e a mansidão em seus deveres para com a sociedade humana. A gente tem que ter muita mansidão, gente. A mansidão, ela anda justamente na contramão do mecanismo de vingança. Quando nós temos a mansidão, nós quebramos o ritmo pecaminoso que o mecanismo de vingança quer nos colocar. Ou seja, a pessoa te ofende, aí você quer explodir. Aí se você tem humildade e tem mansidão, você mantém o seu controle mesmo diante de todo o descontrole do outro. Aí você tem um comportamento santo. Aí o outro vai gritar, vai ter uma hora que ele vai cansar de gritar, e você na paz. Sabe aquelas pessoas que conseguem ficar de boa? Sabe aquelas pessoas que conseguem ficar de boa? A situação difícil, estresse, batalha grande, e ela de boa. Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Jesus, eu estou tendo diante de mim uma oportunidade de me santificar. Olha, estou sendo ofendido, que bênção. Agora eu vou me comportar como tu se comportastes na cruz. Perdoai-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Como é difícil isso para a gente, não é? Mas não é impossível. Não é. Eu acho que se Deus me der a graça um dia de ser pai, do jeito que eu sou estressado muitas vezes, o menino começar a correr, quebrar as coisas, eu vou gritar com ele: para, menino, jaqueta, senão eu vou te dar uma pisa. Vou puxar o cinturão, a chinela, e talvez eu dê 1, 2, 3, mas talvez lá pela 4ª eu vou estar: meu filho, misericórdia. Talvez depois da 3ª chinelada, lá vai eu rezar e dizer para Deus: meu Deus, eu acho que eu peguei pesado com ele, é uma criança. Pior seria se tivesse nascido sem perna. Jesus, misericórdia, me perdoa. Aí depois eu imagino eu indo me chegando, que às vezes a gente não tem coragem de dizer me perdoa com palavras, mas às vezes a gente vai se chegando pedindo perdão com gestos, né? É que nem lá em casa. Lá em casa, quando tem discussão, muitas vezes eu não digo me perdoe, mas eu vou me chegando, faço um cafuné, faço um cafezinho, né? Vou me ajeitando, entendeu? Então o que acontece? Nós somos pessoas que precisamos de humildade e de mansidão. Sabe, você tem que ser mais tranquilo, tem que ser mais de boa diante da situação.
Mantenha a tua integridade espiritual, mantenha a tua postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Tenta manter ali na hora do quente mesmo, na hora que os nervos estão à flor da pele. Gente, teve um dia que eu me dei um choque de realidade, no meio de uma confusão, no meio da confusão, na hora que estava a discussão, o inimigo reinando, eu no meio de uma frase estressada que eu ia pronunciando, eu me ajoelhei, fechei minha boca e comecei a rezar mentalmente para me acalmar. Aquilo funcionou de uma forma tão poderosa que aquilo me mudou muito de lá para cá. E eu comecei a exercitar isso. Então, quando alguém te ofende, quando alguém te rejeita, te persegue, o que é que a Bíblia nos ensina? Ama os teus inimigos, ama quem te ofende, quem te rejeita, quem te maltrata, ou quem pecou com você, ou te induziu ao pecado, sei lá. Ama, reza por essas pessoas. Não tenha um comportamento de vingança maldosa, de raiva, de ódio, de morte, de ofensa. Não. Se te fazem o mal, devolve com o bem. Se te fazem o bem, devolve com o melhor ainda. Santa Brígida da Suécia nos ensinou isso. O Filoteia, na página agora 235, diz assim: esta vida é uma viagem que temos que fazer para atingir o céu. Olha o que o Filoteia diz. Essa vida é uma viagem que nós estamos tendo que ter para atingir o céu. Veja só, não nos zanguemos no caminho uns contra os outros, andemos em companhia com os nossos irmãos em espírito de paz e amizade. Olha o que o Filoteia diz, escrito de São Francisco de Sales: não nos zanguemos. Tem gente que é zangado demais. Misericórdia. Teve um dia que aqui dentro da obra missionária quase teve tapa, irmão. Murro mesmo, chibata grande, peia. Aqui no Ceará, chibata e peia é bater, né? Porque vai ter gente escutando de fora e em outros cantos vai ter outro significado, né? Porque a zanga. E às vezes nós somos muito machão, né? Mas o que é isso? É porque aquele irmão não presta. Pois você é outro que não presta. Se você fala isso, é porque você não presta. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos um bando de miseráveis pecadores. Já nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort que nós somos inúteis, miseráveis. Mas quando nós nos lançamos em Deus, Ele nos utiliza. Então deixa eu te dizer, tem gente aqui entre nós, ó, meu Deus, misericórdia. E eu tenho uma grande suspeita de eu ser o pior. Lembra da frase que eu li no livro Imitação de Cristo? Diz: todos são fracos, mas não tenha alguém por mais fraco do que você. Ele diz o quê? Todos são fracos, mas você tem que pensar que você é o mais fraco de todos. São Francisco de Assis, um grande santo da igreja, morreu em 1226 e até hoje falam neste homem. Ele dizia: eu sou o pior pecador do mundo. Aí talvez você vai dizer: é porque ele não passou pelo Marco. É porque ele não passou por Fortaleza, talvez, onde eu nasci, né?
Ele dizia isso. Então nós precisamos conviver uns com os outros, sabendo, tendo consciência que assim como eu tenho pecados, fraquezas, momentos de fragilidade, o outro também tem. E às vezes o do outro está mais aguçado do que os meus. Às vezes o do outro está mais forte do que os meus. Então eu não posso me zangar. E quando eu perceber que me zanguei, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me chegar no irmão. Mas Daniel, se o irmão me bloqueia, tenha pelo menos educação. Boa noite. Se não responder, você fez sua parte. Pois eu, meu amigo, aonde eu chego eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ter lá quem for. Só tem um jeito de eu chegar num canto e não desse bom dia, boa tarde, boa noite. Só se eu visse o diabo. Se eu visse o diabo, não tem como desejar o que é bom para ele, porque ele já está lascado mesmo. Eu dizia, mau dia, né? Mas para as pessoas, educação. Educação, gentileza. Lógico, também eu não quero que vocês saiam por aí. Vai doer a garganta, né? Passando na rua, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O povo vai pensar, qual é o número? É vereador, é, né? Mas tem educação. Chegar num campo, bom dia, gente. Se tiver alguém ali que não vai com a tua cara, o problema é dele. Ele não tem que ir com a tua cara mesmo, não. Ele tem que ir com as pernas dele. Deixa a tua cara aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente de como eles pensam, como eles reagem, o nosso comportamento tem que ser de Deus. De Deus. Agora, você não vai ficar caçando as pessoas que não falam contigo. Você ficar lá no pé. Bom dia, ei, bom dia, me responde, ei. Não. Mas chegou num lugar, bom dia, tudo bem, olá, tá? Nós não podemos ter um comportamento de contra-testemunho. Padre Léo chegou a dizer: com os olhos de Deus conseguimos perceber que nossas misérias são infinitamente menores do que seu amor misericordioso. Ele diz assim, ó, quando você olha com o olhar de Deus, você percebe que as misérias são infinitamente menores do que o amor misericordioso de Deus. Ou seja, você tem que colocar os olhos de Deus nos seus olhos, para quando o irmão errar, você ter misericórdia. E quando você errar, você também ter misericórdia com você mesmo. Se levantar, se erguer, olhe para a sua vida e para a dos outros com o olhar de Deus, com o olhar que Jesus teve. Jesus olhou para aquela prostituta como? Jesus olhou para Zaqueu como? Jesus olhou para Bartimeu como? Aí talvez você vai pensar naquele alguém que te rejeita ou que te fez o mal. Jesus olharia para fulano como? Entenda, nós somos pecadores. E nós somos traumatizados, feridos. Nós temos comportamentos errados muitas vezes por causa disso. Gente, eu já falei tanto para vocês. O nosso carisma é a misericórdia. Que entre por estas portas os piores. Se entrar uma pessoa aqui com roupa curta ou longa, sendo homem ou mulher, homossexual ou lésbica, mora junto ou não, não interessa. O que interessa é de recebermos aquele alguém com amor, para conquistarmos aquele alguém para Deus. Então nós precisamos nos amar mais, nós precisamos nos perdoar mais, nós precisamos lutar pelo outro com mais dedicação. Isso está faltando muitas vezes entre nós cristãos. Nós não podemos, porque tem
Tem muitos demônios querendo fazer você ser rebelde. Quantos cristãos estão por aí na internet dando indireta para os outros? Querendo cutucar você? Querendo te influenciar a pensar do jeito rebelde? A gente não deve se deixar levar por essas coisas. A gente tem que se deixar levar pelo conselho dos santos, da palavra. Nós precisamos ter postura espiritual, porque eu quero te conscientizar de uma coisa. Padre Léo chegou a dizer assim, ó: ninguém permanece o mesmo depois do sofrimento. Olha o que o Padre Léo diz: ninguém permanece o mesmo depois do sofrimento. Depois de um sofrimento, existem duas possibilidades na tua vida. Vou te falar agora: ou você se torna alguém pior, ou você se torna melhor. Depois de um sofrimento, você não é a mesma pessoa. Ou você se torna alguém pior, ou você se torna alguém melhor. Tem pessoas que estão roubando, que estão tirando o que é dos outros. Por quê? Muitas das vezes porque nasceu no meio de uma miséria, de uma pobreza, e ao redor de onde morava a influência era de droga, de assalto, de tudo. Aquela pessoa foi se contaminando, gente, com aquele sofrimento. Aí ela pensa de forma errada, lógico. Ela pensa que roubar vai ser a solução da pobreza dele, que usar droga vai ser a felicidade dele. Por quê? Porque ele nasceu num ambiente contaminado. É por isso que a gente não deve rejeitar, a gente não deve excluir, a gente não deve deixar de falar, a gente não deve deixar de buscar a melhoria para a vida do outro. Sabe por quê? Porque tem uma história por detrás e a gente tem que ter consciência disso. A pessoa nasceu e se contaminou naquele ambiente, ela foi traumatizada e teve muita luta. Mas sabe qual é a maquinação do diabo? Fique com raiva de quem te ofendeu, de quem te roubou. Fique com raiva. E a raiva nos dá um prejuízo imenso. São Bernardo de Claraval disse: a vista ofuscada pela raiva não enxerga direito. A vista ofuscada pela raiva não enxerga direito. Pela raiva as pessoas matam. Pela raiva as pessoas muitas vezes vai lá e tira a vida do outro. Porque a raiva, ela ofusca a sua vista e você não enxerga direito. Você passa a ter uma vista contaminada. Aí a vingança quer brotar em você, o falar mal, o prejudicar, porque aquele bicho é ruim, eu preciso devolver a maldade dele com outra maldade. Está errado. Isso não vem de Deus. No livro A Imitação de Cristo diz: toda perfeição nesta vida anda mesclada de alguma imperfeição. E na nossa inteligência não há luz sem sombras. Olha o que é que o livro vai dizer, eu vou explicar para você. Toda perfeição nesta vida anda mesclada com alguma imperfeição. Veja, fulano reza com a beleza, mas é estressado, viu? Fulana é ótima em administrar o ministério tal na obra. Isso é muito organizado, muito mas pense numa pessoa que não ri para ninguém. Viu só? Você já percebeu que as suas qualidades ela é mesclada com defeitos? É? Já teve gente chegando para mim e falando de uma pessoa que todo dia vai na igreja. É gente que reza rosário diário. E já teve outra pessoa chegando para mim e disse: eu não vou com a cara do fulano.
sei lá, não gosto dele. Por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. Aí veja. Aí eu olhei para a pessoa e disse: mas ele reza o rosário todo dia, o bichinho reza. Ele vai visitar o Santíssimo. Talvez esteja até rezando por você. A pessoa ficou pensando: é mesmo, ele tem um bocado de qualidade mesmo. É um homem de Deus, né? Eu disse: é. Só que entenda que nesta vida, diz o livro Imitação de Cristo, toda perfeição nesta vida anda mesclada de alguma imperfeição. Às vezes você olha para o irmão que reza, que canta, que prega, que o irmão teve um comportamento errado. Por quê? O humano, os traumas, as feridas, os erros parecem no decorrer do tempo. A gente está convivendo. Se você convivesse comigo, você ia ver meus defeitos, minhas chatices. Eu sou chato, meu Deus do céu. Às vezes eu digo: Patrícia, quando eu chegar no céu, se estiver na fila para entrar no céu, vai estar lá São Pedro sentado numa mesa com um livro enorme na mão. Vai dizer: Patrícia Linhares. Aí você vai dar uns 4 passos para frente, chega lá na frente da porta do céu. Aí São Pedro vai dizer: qual é o motivo da santificação dela, Jesus? Aguentou Daniel. Pode entrar, meu filho. Hein? Seja bem-vindo. Nossa Senhora vai estar na porta dizendo: olha quem chegou, seja bem-vinda. Cadê o Danielzinho, né? Ah, minha filha, você teve que ter muita paciência, não foi? Naquele dia mesmo, hein? Eu estava intercedendo por ti. Às vezes eu imagino essas coisas assim na minha cabeça. Se você convivesse comigo, você ia ver. Por quê? Porque a gente tem nossos momentos ruins. Aí vem aquele desejo, né, da gente falar a verdade na cara do outro. Que o outro tem que mudar, o jeito dele é muito complicado, ele tem que mudar, e eu tenho que dar um cajado nele. Que a gente quer que o resultado seja imediato. A gente quer que os outros mudem assim, ó, tchum, né? E às vezes as pessoas não vão mudar com frases, elas vão mudar com gestos. Por isso que o teólogo Ivan Moraes, ele escreveu um livro chamado A Pessoa do Pregador. Muito bom esse livro. Ele diz assim: não basta apenas saber o que se tem a dizer, mas como dizer e quando dizer. Não basta você saber, você tem que saber como e quando dizer. Às vezes tem gente que não aguenta uma frase, fica com mais raiva ainda. A gente vai chegando, né, assim, devagarzinho, vai conversando assim e tal, aí vai entrando no assunto e tchan. Porque se chegar de uma vez, ó, você viu, bichinho? Eu vi, viu? Não adianta. Assim é com seu filho, com sua filha, assim é com sua esposa, com seu esposo, com seu amigo, com seu professor, com seu patrão. É assim, a gente é humano, a gente vai se estressar. Você vai ver o Daniel cair, muita coisa. Eu vou ver você cair, muita coisa. O que é que a gente faz? Se ama, se suporta, segura na mão do outro. Se o outro não quiser pegar na mão, pelo menos a gente diz: levanta, irmão, em nome de Jesus. Mas a gente tem que tentar, amém? Amém. Filoteia, de novo: aconselho-te, nunca por nada te exaltes, se for possível, e nunca por pretexto algum abras teu coração à ira. Filoteia nos aconselha a nunca se exaltar. Filoteia nos aconselha a nunca se exaltar. Se exaltar em que sentido? Em explodir. Não, a gente não deve fazer isso. E por pretexto algum, mesmo que seja a situação mais complicada, nós não devemos abrir o nosso coração para a ira.
Não queira abrir o seu coração para a ira. Pegue sua Bíblia de novo. Você vai hoje eu prego até meia-noite. Estou brincando, viu? Mateus 12. Você vai ter que sair daqui aprendendo mais ainda a suportar os irmãos, a amar os irmãos. Mateus 12, do 35 ao 37. Você vai pegar um cajado agora de Jesus, meu filho. Mateus 12, do 35 ao 37, diz assim: um homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Diga assim: essa doeu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: doeu em mim e em tu. Olhe para cá. A palavra está dizendo que o homem bom tira coisas boas de seu tesouro e o mal tira coisa mal. O que é que isso quer dizer para nós nessa noite? Alguém te ofendeu. Se você diante disso reza pelaquela pessoa, não se vinga, não explode, não devolve o mal com o mal, você é o homem bom que tira coisas boas do seu bom tesouro. Se você souber o valor da ofensa para a sua vida espiritual, irmão, você iria desejar ser ofendido. Se você souber, quer descobrir isso, você vai rezar quando chegar em casa a ladainha da humildade. Quem não conhece essa oração, conheça hoje. A ladainha da humildade. Quando alguém te rejeita, isso é uma oportunidade maravilhosa para você se santificar, para você se comportar como São Francisco de Assis dizia: meus melhores amigos são os que querem me fazer o mal, porque eles me dão a oportunidade de se comportar como Jesus se comportou na cruz. Olha aí, meu Deus, é mistério demais, né? Quem te ofende, quem fala mal de você, está te fazendo um favor. Se você olhar com o seu olhar espiritual, lógico que a gente não deve recomendar os outros a fazer isso, né? Mas se você tiver olhar espiritual, pensamento espiritual, diante de qualquer ofensa, você vai pensar: eita, essa é a oportunidade de eu viver minha fé. É agora, Jesus. É na hora do estresse da tua casa e tu conseguir rezar, tu conseguir ter postura, tu conseguir ter o comportamento de Deus. Imitação de Cristo diz: por certo, no dia do juízo não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem se falamos com eloquência, senão se vivemos com piedade. Ou seja, no dia do julgamento, o livro Imitação de Cristo diz que Deus não vai nos perguntar quantos livros a gente leu, o que foi que a gente leu. No dia do julgamento, não vai se perguntar o que livro você leu, e nem vai se perguntar o que você soube falar. Vai se perguntar o que você viveu. Mas que isso não despreze a sua vida de leitura, entenda. Porque muitas das vezes a gente só sabe viver depois que lê, né? Ou depois que escuta. Para finalizar a pregação, teólogo Ivan Moraes chega a dizer: chega de darmos contra-testemunho, há um mundo a ser evangelizado. Chega de dar contra-testemunho. Gente, chega de se intrigar dos outros, de devolver o mal com o mal, de ter expressão de rejeição. Chega de intriguinha, de picuinha, como diz, né?
Chega de panelinha para até na cozinha, irmão. Chega dessas frescuras, como diz aqui no Ceará, né? Dessas picuinhas, desse falar um do outro e não sei o que. Não se rebaixe a serpente, que a serpente está querendo lhe arrastar para o chão. Amém? Deu para aprender alguma coisa, sim ou não? Sim. Vai ter horas que a gente vai ter que se suportar. Quando o povo entra na obra, eu digo logo: aqui é cheio de gente chata, complicado, viu, irmão? Vocês, os que estão chegando agora, vão logo sabendo que aqui tem uns pecadores, meu irmão, que eu vou te contar, inclusive eu, misericordiado. Mas a gente reza, mas a gente lê a palavra, a gente ora, a gente luta contra o pecado, a gente cai, mas não fica no chão não. Eu acho interessante, tem umas pessoas na obra que deixam uns dias de falar uns com os outros, mas depois já estão juntos de novo. Um chamego tão grande, eu digo, oh, glória, né? Se estressa ali, discute, bate boca, mas depois estão para cima e para baixo. Glória a Deus que é assim. E se você está aqui nessa noite intrigado de alguém, hoje em nome de Jesus, isso é cancelado. Se você tem mágoas de alguém aqui dentro, se alguém aqui te feriu, compreenda, releve, saiba ter postura espiritual, misericórdia, saiba interceder por essa pessoa, ter gestos até você conquistar essa pessoa a ter um comportamento certo. Se a pessoa não te dá oportunidade de aproximação, pelo menos à distância, reza, clama por essa pessoa e sempre que tiver oportunidade, tenta se chegar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu falei que ia tocar na ferida de vocês a pregação, nas minhas feridas, nas nossas feridas, porque todo mundo aqui tem um histórico de alguém que já tentou perturbar seu juízo, né? Feche seus olhos. Vamos rezar. Senhor, nos dá a graça de experimentarmos o Teu amor e nos ensina a amar de forma pacientemente os meus irmãos, a minha família, pessoas da sua família que já chegaram a te ferir, que já chegaram a te rejeitar, que já chegaram a te fazer o mal. Essa é a noite de você rezar por essas pessoas. As pessoas que hoje são teus ex-amigos, reza por essas pessoas. Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda o mal dentro do teu coração. Em nome de Jesus, por intermédio de Nossa Senhora, expulsa todo sentimento de rebeldia, desative o mecanismo de vingança.